Boa noite, gente. Meu nome é Mari Ribeiro e eu venho trazendo mais um algoritmo aqui para gente resolver. O algoritmo de hoje a gente vai trabalhar com números primos. Então, a pessoa vai digitar um número e nós vamos retornar se esse número é primo ou não. Além de retornar quais são os divisores que esse número possui. Mas antes da gente entrar no código propriamente dito, é preciso que vocês relembrem o conceito de número primo. Então, números primos são os números naturais, isso quer dizer, não pode ser número quebrado, com vírgula, que tem apenas dois divisores diferentes. Quem são eles? O número 1 e ele mesmo. Então, em resumo, um número é dito como primo quando ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, e por nenhum outro. Aqui como exemplo, eu tenho o número 2, que tem apenas os divisores 1 e 2. Portanto, o número 2 é um número primo. O número 17 tem apenas os divisores 1 e 17. Portanto, 17 também é um número primo. Já o número 10, ele vai ter o número 1, o número 2, o 5 e o 10 como divisores. Portanto, o número 10 não é considerado um número primo. Duas observações importantes o número 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Lembra que lá em cima eu tenho que ter dois divisores diferentes para poder ser considerado um número primo. E a outra observação é que o número 2 é o único número primo que é par. Qualquer outro número par, você de cara já sabe que ele não é primo, porque ele vai ser divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, sai da regra aí de números primos. Entendido isso daí, vamos lá para o nosso código. Bem, gente, vamos começar. Como eu tenho vindo feito, nós vamos resolver esse algoritmo com mais de uma maneira. Então, hoje nós vamos resolver esse algoritmo de 3 maneiras. A primeira, nessa primeira aula, com o scanner. Em uma continuação com o JOptionPay. E em uma segunda continuação com... a gente vai trabalhar com um array, certo? Então a gente vai criar uma lista e vai jogar dentro do array. Então fica de olho aí nas 3 maneiras, não perde nenhuma, assiste as 3 que com certeza você vai aprender muita coisa. Para começar, vamos criar nossa classe. Como eu já expliquei muita coisa nas aulas anteriores, para não ficar uma aula tão longa, eu não vou parar mais para explicar o que é a classe Scanner, o que é o JOptionPay. Eu vou resolver o problema. Se você tiver dúvida com relação a isso, ou você me manda um e-mail, ou então assiste as aulas mais para trás, que em todos os exemplos eu paro e explico direitinho o que é o Scanner, o que fazer e coisa e tal. Mas dessa aula em diante, agora eu vou resolver os algoritmos, para a aula não ficar tão longa. Então, vou dar o nome dessa classe, vou chamar de números primos. Finalizei. Vou criar aqui o nosso método main. Beleza. Então, nessa primeira aula a gente vai trabalhar com a classe Scanner. Vou instanciar o objeto. Normalmente eu chamo de entrada. System.in. Vou importar o pacote JavaUtil, onde o scanner está presente. Esqueci aqui do new. Pronto. Beleza. Eu vou declarar as variáveis à medida que eu for precisando, tudo bem? Então, vamos raciocinar. O que é que eu vou precisar para poder saber se esse número é primo ou não? Eu vou precisar proceder em 3 etapas.
etapas. A primeira vai ser onde eu recebo as informações. No caso, inclusive, o scanner faz parte disso, né? Que ele vai me ajudar a receber essas informações. A segunda parte que eu vou precisar vai ser onde eu vou calcular a quantidade de divisores desse número. Então eu vou primeiro saber qual é o número que a pessoa quer saber se é primo. Depois eu vou calcular a quantidade de divisores, porque lembrando, para ele poder ser primo, ele só pode ter 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. E tem que ser divisores diferentes. Daí porque o número 1 não é primo, certo? Então, lembrando disso daí, eu vou calcular a quantidade de divisores que eu tenho desse número. E em posse da quantidade de divisores, eu vou testar se ele é primo. Então, eu vou proceder nesse código, nesses 3 quesitos. Se eu me basear nisso daí, eu consigo montar o meu código tranquilo, sem nenhum problema. Então, já criei aqui o meu objeto, que eu dei o nome de entrada. É ele que vai receber tudo que eu digitar. Vou criar uma variável do tipo inteira, porque esse número ele só pode ser inteiro. Não posso, nesse caso, ter número primo quebrado. Eu não posso ter número primo calculado com números com vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Inteiro, int. Vou chamar uma variável chamada num, onde ela vai receber o que tiver dentro de entrada. E como é um número inteiro, trabalha com next int. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Está faltando aqui eu solicitar que a pessoa digite o número, que é antes de eu armazenar a variável. Então, syslin system out print. Então, eu vou solicitar digite um número inteiro. Então, o que foi que eu fiz aqui? Essa minha classe scanner vai me ajudar a receber o que a pessoa digitar no teclado. Então, quando ela digitar, vai ser armazenado nessa variável entrada o que ela digitar. Como é que ela vai saber o que ela tem que digitar? Vai aparecer lá no console essa frase: digite um número inteiro. Quando ela ler, ela vai digitar, apertar Enter. Quando ela apertar Enter, essa variável que eu criei aqui, inteira, chamada num, vai receber o que tiver dentro do objeto entrada. Beleza? Tranquilo. Próxima etapa que eu tenho é de posso dar informação de qual número que a pessoa deseja testar se é primo ou não, é saber quantos divisores tem esse número. E aqui eu vou trabalhar com for. Eu tenho que trabalhar com loop. Então, você pode escolher o while, o de while. Eu vou escolher o for, porque eu acho que nesse caso ele é mais fácil, né? Então, for. Vou criar um contador. Vai começar em 1. Lembra que o primeiro número que eu tenho que testar para saber se ele é divisor ou não é o 1. O 0 não me interessa. Então, contador que começa do 1, enquanto esse contador for menor ou igual do que o número que a pessoa digitou. O que é que acontece? A pessoa digitou o número 8. Então, eu vou testar do número 1 até o número 8. Daí o porquê que ele começa aqui o contador com 1. E enquanto ele for menor ou igual do que o número que a pessoa digitou. Por quê? Porque esse número também tem que ser testado se ele é divisor ou não. Tranquilo? Vou apagar aqui. Opa.
Tudo errado. Então, esse contador começa no 1, ele é inteiro. Enquanto esse contador for menor ou igual a número, o que é que vai acontecer? Ele vai ser incrementado de 1 em 1. Ele vai aumentar 1 a 1. A cada loop que ele fizer, ele vai aumentar em 1. Então, ele começa com o número 1, no próximo loop ele vai para o 2, no próximo para o 3, e assim ele vai até chegar ao número, no caso que a pessoa digitar. Por que eu estou trabalhando com uma variável 1? Porque eu não sei qual foi o valor que a pessoa digitou e eu tenho que pegar essa informação lá onde ela digitou. Beleza. Quando eu fizer isso daí, dentro desse for, eu tenho que fazer um teste. Como eu vou fazer um teste, eu vou trabalhar com o if. Se, aí eu abro parênteses, o que acontecer dentro desse parênteses for verdade, ele entra dentro desse if. O que é que eu preciso saber se é verdade ou não? Se o número que a pessoa digitou, como é que eu sei que o número ele é divisor ou não de outro? Simples. Raciocinem comigo. Se eu tenho o número 6 e eu divido por 2, dá igual a 3, concordam? Sobra alguma coisa de resto? O resto é igual a 0. Mas, se eu tenho o número 5 e divido por 2, isso aqui vai dar igual a 2 e vai sobrar um resto 1. Concordam? Vamos supor que eu tenho aqui um outro número. Eu tenho o número 10 e divido por... Eu tenho o número 10. Se eu dividi-lo, por exemplo, por 3, ele vai dar igual a 3. E eu vou ter um resto 1. Então, notem o seguinte. O número só é divisor do outro quando o resto é igual a 0. Eu tendo isso na minha mente, eu consigo colocar aqui no meu cálculo como é que eu vou saber se esse número é divisor do outro ou não. Como? Se o resto desse número pelo contador for igual a 0, esse número é divisor. O que acontece? Eu vou criar uma outra variável, e eu tenho que criar aqui fora do for, que vai receber os divisores. Essa variável vai ser do tipo int e vai ter o nome de quantDiv. Ela inicializa de 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum divisor antes de entrar nesse for. Eu só vou ter se, ao entrar nesse for, ele atender a esse if. Então, se o número que eu digitei dividido pelo computador restar 0. Se isso acontecer, essa variável aí, quantDiv, ela vai ser aumentada em 1. Então, ela passa a ser 1, ela passa a ser... Opa, aqui eu tenho que botar dentro do parênteses. Ela começa do 0. Então, obedeceu, ela passa a ser 1. No próximo número, se obedeceu de novo, ela passa a ser 2. E assim ela vai contando quantos divisores eu tenho nesse número. Para deixar mais interessante, eu vou pedir que ele me mostre que número é esse que é divisor. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes desse for aqui também, eu vou imprimir uma mensagem. Eu vou pedir que ele faça o seguinte. Ele está pulando ali. Beleza, vou pedir para ele pular outra linha. O número. Mas, aí aqui eu coloco a variável 1, porque eu não sei qual é o número. O número que ele digitar vai aparecer no lugar da variável. Possui. Opa, aqui esse mais tá certo.
Vem aqui o mais para concatenar. Possui os seguintes divisores. Isso aqui é para a gente poder saber quem são os divisores, a gente retornar para a pessoa. Só para deixar mais bonitinho. Então, dentro desse if aqui, se esse contador for divisor, eu vou retornar para a pessoa o contador. Então, conte. Beleza. Aí aqui eu vou apagar. A gente não precisa disso aqui. Beleza. Feito isso daí, eu já terminei essa minha segunda parte. Vamos só testar até aqui para vocês verem. Então, ó, digite o número inteiro. Eu vou digitar lá o 6. O número 6 possui os seguintes divisores. Número 1, concordam que 6 dividido por 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, o número 6 possui 4 divisores. Ele já não será caracterizado como um número primo. Mas aí eu preciso também retornar isso daí para as pessoas, concordam? Então, vamos lá. Deixa eu só juntar aqui. Onde que eu vou retornar? Nessa terceira parte do código aqui. Eu vou testar se ele é primo. Como que eu vou testar isso daí? Se é um teste, eu vou com if. Se a quantidade de divisores que eu armazenei lá em cima for igual a 2, o que acontece? Quem é que tem somente 2 divisores? O número primo. Então, preciso uma linha, o número. Eu vou fazer a mesma firula que eu fiz ali em cima, tá? Num mais primo. Então, se esse número tiver somente 2 divisores, ele retorna que ele é primo. Se não, aí eu só vou ter essa outra condição, ou ele tem 2 divisores ou não. Então, else, ele retorna a mesma coisa daqui de cima, só que com um não, aqui antes do primo. Beleza, beleza, vamos testar. Vamos testar com 6 novamente. Então, o número 6 possui, faltando um Ezinho ali, os seguintes divisores: 1, 2, 3 e 6. O número 6 não é primo. Corrigir aqui o possui. Vamos testar com outro número. Vamos testar lá com 2. O número 2 possui os seguintes divisores: 1 e 2. O número 2 é primo. Testar com 1. O número 1 possui os seguintes divisores: 1. O número 1 não é primo. Beleza? Códigozinho bem simples. Vejo vocês nas próximas 2 aulas que a gente vai trabalhar com esse código, só que de maneiras diferentes, né? Com o JOP2Paint e com uma lista de array. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Meu e-mail está embaixo na descrição do vídeo. Gostou? Dá um like. Compartilha aí com os amigos para que a gente continue aí criando videoaulas e postando para vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Espero vocês lá.